Fala galera do clube, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Augusto, do Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia que traz episódios com prática pura para você aplicar no seu beira-leito de cardiologia real. Tema de hoje: admitindo um pós-operatório de cirurgia cardíaca na unidade de terapia intensiva. Vem comigo. Pessoal, antes de começar o nosso episódio, eu queria te lembrar que o Clube da Cardio em breve vai abrir novas vagas, uma nova turma para o seu curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca, onde você aprenderá a conduzir não só qualquer cirurgia cardíaca em 20 horas de conteúdo, como também vai ter acesso a bônus exclusivos, como um bônus de POCUS no pós-operatório, onde você vai aprender inclusive a monitorização hemodinâmica e a realização do protocolo Vexus para avaliação de congestão desses pacientes, vai ter acesso a um bulário e a um manual de pós-operatório, onde você vai ter acesso a condutas práticas para aplicar no seu dia a dia. Lembra você, se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, nos siga no Instagram, no Clube da Cardio Podcast, também no Instagram, no TikTok, no LinkedIn e no YouTube, onde nós compartilhamos vídeos semanalmente para você acompanhar. Vamos lá, pessoal. Tema de hoje: admitindo um paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Muito importante, a gente sabe aí que boa parte das pessoas que lidam com esses pacientes que chegam para a gente na UTI, muitas vezes em estado grave, não foram, né, não viram casos suficientes durante a sua formação, não tiveram embasamento teórico para ter segurança e tranquilidade na hora de admitir esses doentes. Então vamos lá, pessoal, passo a passo. O paciente chegou para você, quais são as informações que a gente necessariamente precisa coletar com o anestesista, o cirurgião ou o residente da cirurgia cardíaca ali que participou da cirurgia? A primeira delas, pessoal, é qual foi a cirurgia realizada. Isso parece muito óbvio, né? Mas é interessante que a gente saiba não só a cirurgia propriamente dita, foi uma revascularização miocárdica, ok, mas quais foram as pontes utilizadas? Qual foi a qualidade dos enxertos? Como é que estavam os leitos distais desse paciente? Foi necessária fazer endarterectomia para conseguir fazer alguma anastomose? Os leitos eram muito calcificados? Essa revascularização foi completa ou foi incompleta? Então, tentar extrair um pouquinho mais de detalhe nesses momentos iniciais, porque isso pode ser muito importante na condução do seu paciente no pós-operatório. Outro ponto fundamental, pessoal: qual foi a indicação da cirurgia? Então, por exemplo, é diferente a gente fazer uma cirurgia de revascularização miocárdica por conta de um paciente com uma angina refratária que estava em enfermaria esperando ali passar o tempo do clopidogrel e aí anginou e a gente precisou urgenciar a cirurgia, por exemplo, porque ele foi refratário a tridil, de um paciente que veio de casa, que estava hemodinamicamente muito bem, para operar uma revascularização miocárdica. São pacientes que eu vou raciocinar diferente no pós-operatório. Outra importância fundamental nas cirurgias valvares, notadamente nas cirurgias da válvula mitral, pessoal. É diferente a gente operar um paciente por estenose mitral e por insuficiência mitral. Os dois trocaram a válvula mitral, mas a gente sabe que, por exemplo, os pacientes com estenose mitral costumam ter uma hipertensão pulmonar mais exuberante, que pode, aí no pós-operatório, desencadear uma disfunção de ventrículo direito, né? Seja por exacerbação da hipertensão pulmonar, seja por estane do ventrículo direito. E aqueles pacientes com insuficiência mitral são pacientes que precisam, pessoal, de uma redução de pós-carga mais significativa no pós-operatório, porque o ventrículo esquerdo desse paciente estava acostumado ali a uma pós-carga mais baixa, né? Por conta do refluxo mitral. Inclusive, a queda média de fração de ejeção desses pacientes no pós-operatório é aí em torno de 8%. Então, sempre coletar essa informação. Qual foi a indicação cirúrgica? Peso do paciente, pessoal. Próximo ponto, muito importante, né? Principalmente aí, porque além de baixo peso, né, ser um fator preditor para maiores complicações no pós-operatório, a gente também pode avaliar o sangramento desse paciente de acordo com seu peso, né? É diferente uma paciente de 40 a 50 quilos que sangra 200 ml na primeira hora de um homem de 120 quilos, né? Eu vou raciocinar diferente de acordo
com o peso desse paciente. Claro que a avaliação visual ali faz toda a diferença nesse momento, mas se a gente tiver um parâmetro objetivo, isso também é fundamental, tá? Quais são as comorbidades do seu paciente? Poxa, seu paciente é diabético? Se for diabético, usa insulina? Se usa insulina, esse diabetes estava bem controlado ou mal controlado? Era um paciente tabagista? Que eu posso pensar em algum grau de doença pulmonar obstrutiva crônica, era um paciente hipertenso de base que talvez me permita ali tolerar uma pressão arterial um pouco mais alta do que um paciente que já era hipotenso de base, que inclusive pode ter uma disfunção ventricular esquerda, e eu posso tolerar pressões arteriais mais baixas. Então, as comorbidades também são fundamentais para a gente anotar na nossa fichinha lá de admissão do nosso paciente. Quais foram as intercorrências do procedimento, pessoal? Houve alguma laceração inadvertida de alguma câmara? Houve alguma lesão vascular? Houve dificuldade nas anastomoses? Isso vai muito do que eu comentei lá no primeiro ponto, né? De como é que a cirurgia transcorreu, qual foi a cirurgia realizada e quais foram os detalhes do intraoperatório. Quais foram os tempos, pessoal? Quinto ponto, de perfusão e tempo de clampeamento aórtico, né? Os tempos de perfusão e de clampeamento, eles na literatura aparecem aí associados a maior risco de desenvolvimento de complicações no pós-operatório, AVC, disfunção renal, infecção de ferida operatória, vasoplegia. Então, é importante a gente anotar isso para a gente compor ali o nosso raciocínio beira-leito do nosso paciente. Qual foi a técnica de proteção miocárdica utilizada, né, pessoal? Foi feita uma cardioplegia de forma retrógrada, de forma anterógrada, com injeção na raiz da aorta. Esse paciente utilizou aí uma solução que costumeiramente é uma das mais utilizadas, que é a solução Del Nido, que é uma cardioplegia sanguínea, né, que mistura ali solução cristalóide com cardioplegia sanguínea. Esse paciente fez pinçamento aórtico intermitente, que é uma outra técnica de proteção miocárdica. Então, é importante a gente saber esses detalhes também para a gente raciocinar no nosso paciente no pós-operatório. Quais foram os balanços hídrico e sanguíneo? Então, quanto o paciente recebeu de solução cristalóide, se ele recebeu solução coloide, quanto foi a diurese, se foi utilizado manitol na circulação extracorpórea, que costumeiramente é utilizado mesmo para nefroproteção, se esse paciente sangrou, teve um sangramento excessivo, se recebeu ou não hemocomponentes, né? E quais hemocomponentes ele recebeu? Concentrado de hemácias apenas? Foi necessário plasma fresco? Foi necessário crioprecipitado? Concentrado de fibrinogênio? Então, são detalhes muito importantes que a gente precisa se atentar no momento de pegar o caso desse paciente. Os dispositivos que estão em uso, a gente precisa também se lembrar disso. Então, quais são os drenos, né? Dreno torácico, dreno mediastinal, onde é que está a pressão arterial invasiva, se foi difícil, se precisou de secar a artéria, onde é que está o catéter central, quantos fios de marca-passo o paciente está usando, é só um fio, são dois fios. Isso é importante, porque se seu paciente, por exemplo, está só com um fio de marca-passo, pessoal, e aí no eletrobasal dele, ele não tinha bloqueio de ramo esquerdo, era um QRS estreito, e ele trocou a válvula e chegou para você com bloqueio de ramo esquerdo. Opa, deve ter havido alguma lesão no sistema de condução ali, e esse paciente pode evoluir para bloqueio atrioventricular total nas próximas horas. Vamos passar um segundo fio de marca-passo já aqui por segurança, para caso esse paciente evolua com BAVT, a gente não ser pego de surpresa na urgência. Então, são pontos fundamentais. Se o seu paciente estiver em uso do marca-passo, a gente precisa fazer essa programação. E aí a gente tem uma aula no nosso curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca que eu ensino não só a passar o marca-passo, o segundo fio na pele, né? A gente também tem uma aula para falar do marca-passo transvenoso, mas a programação desse marca-passo, né? Os conceitos de limiar de comando, limiar de sensibilidade, qual dos dois fios é o polo positivo, qual fio é o polo negativo. Então, a gente comenta isso com muito mais detalhes ao longo do nosso curso. Qual é a temperatura do seu paciente? Esse é um fator frequentemente negligenciado e muito importante, pessoal. Imaginem vocês que às vezes os pacientes chegam bem hipotérmicos na UTI, 34 graus, né, 34 graus e meio, às vezes 33 graus e meio, principalmente em cirurgias mais prolongadas ou cirurgias da aorta, que o paciente precisa de uma hipotermia mais significativa para
neuroproteção. Então, é importante a gente saber como é que está a temperatura do nosso paciente e instituir de imediato o aquecimento passivo para um alvo de temperatura ali em torno de 37 graus Celsius. Por quê? Porque, pessoal, o paciente hipotérmico, ele sangra mais, ele fica hipertenso por conta da vasoconstricção periférica e ele tem maior risco de arritmias, tá? Então, é muito importante a gente aquecer esses pacientes assim que ele chegar na UTI. Vamos solicitar os nossos exames complementares. Então, precisamos pedir hemograma, coagulograma, função renal, eletrólitos, transaminases, bilirrubinas, um par de gasometrias, então a gasometria venosa central e uma gasometria arterial com lactato, um eletrocardiograma e uma radiografia do tórax, onde a gente, inclusive, vai poder ver os dispositivos de uma forma melhor. E a troponina, Luiz? Peço ou não peço? Pessoal, a troponina só deve ser solicitada na suspeita clínica de infarto perioperatório. Não peça a troponina para todo mundo, porque isso pode confundir o seu raciocínio clínico ali, tá? A gente ainda não tem tão bem estabelecido na literatura qual o valor de troponina acima do qual a gente deve dar o diagnóstico de infarto perioperatório, mas a gente já sabe que é muito maior do que esses valores tradicionais de 10 vezes o limite superior da normalidade, tá? Naturalmente, né, pessoal? Às vezes o paciente, poxa, teve uma laceração de câmara, algo do tipo, a troponina vai subir por trauma mesmo ali do miocárdio. Tá? Então, são esses os pontos que eu gostaria que vocês anotassem. Se vocês seguirem esse passo a passo da admissão do paciente, o primeiro passo, né, terá sido dado para que esse paciente tenha uma boa evolução no pós-operatório. A partir daí, claro, você vai monitorizar o seu paciente, você vai examinar, fazer o exame físico do seu paciente, não é porque ele está cheio de dispositivo e está no monitor que você não precisa ir lá, colocar o estetoscópio no tórax, ver se tem atrito pericárdico, ver como é que está a ausculta, se está simétrica a ausculta. Assim que esse paciente acordar, ele precisa de um exame neurológico muito bem feito, por conta do risco de AVC perioperatório, que é maior em alguns pacientes. Você precisa checar os pulsos nos 4 membros desse paciente, até para ter um parâmetro de acompanhamento posterior. Tá bom, pessoal? São essas as condutas práticas que eu gostaria de trazer para vocês da admissão de um paciente de pós-operatório de cirurgia cardíaca, na UTI. Fique ligado que em breve o Clube da Cardio vai abrir uma nova turma para o seu curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca. O primeiro, o único curso do Brasil sobre o tema, com mais de 500 alunos treinados e satisfeitos, que até hoje é o maior sucesso. E você vai ser o nosso próximo aluno e eu te espero lá. Até a próxima, pessoal. Esse foi um Pocket Pill, mais um episódio aí do nosso Clube da Cardio Podcast. E não esqueça de seguir o Clube da Cardio nas nossas redes sociais e dar o seu like aqui, dar o seu joinha aqui na sua plataforma de streaming, porque é dessa forma que o nosso conteúdo consegue chegar para mais pessoas que procuram um conhecimento de cardiologia de qualidade. Até a próxima e muito obrigado para quem ficou até o final. Tchau, tchau, pessoal.